No item B desse exemplo, nós vamos colocar uma carga pontual de valor menos 2Q no ponto x igual a 0, y igual a 0, z igual a 3A, soltar essa carga a partir do repouso e, obviamente, ela será atraída pelo disco que tem carga positiva, supondo que o Q seja positivo, né? O disco que tem carga positiva vai atrair a carga negativa, ela vai ser acelerada ao longo do eixo Z. Nós queremos saber qual vai ser a velocidade com que ela vai passar pelo ponto sobre o eixo Z, distante de A do disco. Só para lembrar, o A representa o raio do disco. Bom, essa carga vai ser atraída e vai ser acelerada. Portanto, nós podemos equacionar isso aqui usando a terceira lei de Newton. A força resultante que atua sobre a partícula vai ser a massa dessa partícula vezes a aceleração dela, e a aceleração é a derivada da sua velocidade em relação ao tempo. A força resultante que atua sobre a partícula é a força elétrica sobre ela. A interação gravitacional nós vamos simplesmente desprezar o peso da partícula, porque geralmente ele é muito menor que as forças de origem elétrica que atuam. Um caso típico de uma partícula em movimento num campo externo uniforme. Então, QVZ, onde E é o campo produzido pelo disco, nós já calculamos no item anterior, que é a carga da partícula que está sofrendo essa força, está sendo acelerada. Portanto, essa carga aqui vai ser menos 2Q, a carga pontual que foi colocada ali. A força que atua sobre a partícula, que é, nesse caso aqui, como a carga pontual é negativa, essa força vai ser sempre oposta ao campo elétrico produzido pelo disco. No item anterior, nós vimos que esse campo elétrico atua sempre ao longo do eixo Z. Em princípio, pode parecer um problema fácil de equacionar o movimento e resolvê-lo. E é fácil, mas nós temos que tomar alguns cuidados aqui. Existem algumas formas diferentes de resolver esse exercício. Eu vou fazer de duas formas diferentes e mostrar para vocês as nuances de cada uma, o que é mais fácil, o que é mais difícil e os cuidados que têm que ser tomados em cada caso. Bom, a primeira solução é resolvendo diretamente a equação diferencial que resulta da lei de Newton. E aqui, o maior cuidado. 95% dos alunos, os mais incautos, vão querer tratar isso aqui como sendo um problema igual aqueles que vocês resolviam no ensino médio. Dadas a força e a massa, calcula-se a aceleração e dá-lhe Torricelli. Bom, nesse caso aqui não se pode fazer isso. Aliás, em quase situação nenhuma, em problemas que envolvem campos elétricos, atuando sobre cargas elétricas, você pode fazer isso. Já vou mostrar por quê. Vamos lá. Esse campo elétrico, nós calculamos na aula passada, ele é um campo que está sempre ao longo do eixo Z, né? Obviamente, no eixo de simetria, ele está sempre ao longo do eixo Z, e nós vimos que ele depende de Z. Ele não é um campo uniforme. Nem tem como ser uniforme, né? E esse campo vale a carga total do disco, que é Q, dividida pela constante da lei de Coulomb, 4πε0, Z, raiz quadrada de Z ao quadrado mais A ao quadrado. Obviamente, ele depende de Z. E isso faz com que a força que o campo do disco exerce sobre a carga não seja constante ao longo da sua trajetória. Se a força não é constante ao longo da trajetória, a aceleração também não vai ser constante. E lembrem-se, aquela maldita expressão que tem o nome de fórmula de Torricelli, que vocês usam lá no ensino médio, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, vezes a distância percorrida, ela só serve para aceleração constante. Para aceleração que varia de ponto a ponto, que valor de A você vai usar nessa fórmula aqui? Inicial? Final? Do meio? Não tem como. Para usar Torricelli, essa aceleração tem que ser constante. Então, não usem Torricelli de forma alguma. Esqueçam Torricelli. Torricelli não. Torricelli não. Apaguem das suas vidas esse maldito. O dia que inventarem uma máquina do tempo, eu vou alugar essa máquina para voltar no tempo e matar esse maldito Torricelli, por causa do mal que ele faz a vocês. Bom, o que tem que ser feito numa situação dessas? Força é massa vezes aceleração. E a aceleração, como nós já vimos, é a derivada no tempo da velocidade. Então, massa vezes dv dt vai ser igual a carga da partícula, menos 2Q, multiplicado pelo campo elétrico em cada ponto pelo qual a partícula vai passar, que é o campo do disco. Q, então vai ficar aqui ao quadrado, dividido por 4πε0, z, raiz de z ao quadrado mais a ao quadrado, na direção de z chapéu. Vamos escrever a velocidade como o seu módulo, e nós sabemos, óbvio, né, ela vai estar sempre na direção do eixo z, que ela é solta a partir do eixo Z em repouso, então ela não tem velocidades laterais inicialmente, vai ser puxada por uma força ao longo do eixo Z, o movimento vai ser sempre ao longo do eixo Z. Então a velocidade eu vou escrever como Z chapéu, V Z chapéu. Esse Z chapéu aqui é um vetor constante que aparece nos dois lados, a gente pode simplesmente esquecer aqui, né, é um movimento unidimensional. Nós vamos ter então que M dv dt é igual a menos
Q ao quadrado sobre 2π epsilon 0 z raiz quadrada de z ao quadrado mais a ao quadrado. Já simplificando aí o 2. Para obter a velocidade, a gente não pode simplesmente multiplicar por dt dos dois lados e integrar. Isso não dá certo, porque essa função que nós temos aqui, para ser integrada, ela é a função de z, não é função de t. E é claro que o z vai variar com o tempo. A partícula vai sair do ponto z igual a 3a e vai caminhar sobre o eixo z. Então, o z é uma função implícita do t, mas eu não conheço essa função a priori. Não dá para fazer isso. Fazemos o seguinte, se eu pensar nessa velocidade como função de z, eu posso fazer essa derivada aqui em relação a t de modo implícito, usando a regra da derivação em cadeia. dv dt é a mesma coisa que dv dz vezes dz dt. E dz dt é justamente a velocidade da partícula ao longo do eixo z. Agora sim, eu vou ter aqui uma função de z, poderia ser qualquer uma, tá? Qualquer caso semelhante a esse, com qualquer outro campo que você conheça, em termos de uma variável de posição, a gente pode resolver isso dessa forma. dv dt, então, é dv dz vezes v, igual a essa função de z, que é a força que atua sobre a partícula. Este dz agora eu posso multiplicar por dz dos dois lados, ou, em termos práticos, né, passar esse dz multiplicando para lá, fico com mv dv igual a menos Q ao quadrado sobre 2π epsilon 0 z raiz quadrada de z ao quadrado mais a ao quadrado vezes dz. E agora sim eu posso integrar, porque eu tenho aqui uma função que depende de z, integrada em z. Aqui eu tenho uma função que depende apenas de v, integrada em v. Aí é tranquilo. Integro isso aqui dos dois lados. Os limites são os referentes às posições inicial e final da partícula. Aqui eu estou integrando velocidade. Ela partiu do ponto P1 com v inicial, v0, né, igual a 0. Então a velocidade inicial é igual a 0. Quero saber a velocidade com a qual ele vai passar pelo ponto P2. Vou chamar de V2 aqui. No segundo membro, estou integrando em z. No ponto inicial, z igual a 3a. No ponto final, z igual a a. Agora basta resolver as integrais. Essa aqui do primeiro membro é mais do que conhecida. Vai dar 1/2 de mv ao quadrado. 1/2 de massa vezes a velocidade ao quadrado, no ponto 2, igual a essa integral aqui, que eu não vou fazer agora, porque eu vou resolver esse problema por um outro método, mas essa integral aqui não é das mais fáceis de serem feitas. Eu vou preferir não fazer isso aqui. Numa prova, em princípio, você vai ter no formulário as integrais que serão necessárias, mas essa aqui não daria. Não daria porque ela não é necessária, tem um jeito mais fácil de fazer, preferível a esse. Se tem um jeito mais fácil de fazer, mais intuitivo, mais fisicamente relevante, a integral é mais fácil, nós preferimos fazer dessa forma. Então não daria essa integral no formulário. Na verdade, no item C desse problema, ela vai aparecer de novo, porque as condições são um pouco parecidas e vai acabar resultando uma integral parecida com essa. Vamos acabar tendo que fazer essa integral aqui, mas não para esse item. Agora vejam bem, se vocês olharem esse termo aqui, vocês vão reconhecer facilmente a energia cinética da partícula. Ela partiu do repouso, por isso que só tem o termo relativo à energia cinética final, o meio de mv2. Porém, se ela tivesse partido de uma velocidade inicial não nula, teria aqui a variação da energia cinética da partícula. E por outro lado, o que eu estou fazendo aqui nesse segundo membro é integrar a força elétrica que atua sobre a partícula, que é a força resultante. Esse termo aqui nada mais é do que a carga da partícula vezes o campo do disco, ao longo de z, ao longo da trajetória que ela seguiu. O que eu estou fazendo aqui? Calculando o trabalho realizado pela força elétrica, que é a força resultante que atua sobre a partícula. Trabalho realizado pela força resultante é igual à variação da energia cinética da partícula. Isso é o teorema da conservação da energia. Então eu posso resolver esse problema usando diretamente esse teorema da conservação da energia. Nós já vimos que o campo eletrostático é conservativo e é por isso que acontece isso aqui. Podemos calcular essa velocidade que a partícula vai adquirir ao ser acelerada pelo campo, usando diretamente o trabalho realizado pelo campo elétrico, igual à variação da energia cinética da partícula. Ou lembrando, trabalho realizado pelo campo é o negativo do trabalho realizado pelo agente externo. O trabalho realizado pelo agente externo contra o campo é a variação da energia potencial. Ou seja, variação da energia cinética mais variação da energia potencial é igual a zero quando a partícula descreve um movimento num campo conservativo. Tá? Isso é uma forma alternativa do teorema da conservação. Bom, o caso é que nós já sabemos calcular energia potencial de uma carga num campo externo. Energia potencial é simplesmente a carga multiplicada pelo potencial criado pelo campo externo no ponto onde a carga está, Q vezes V. A carga é menos 2Q e o potencial é o potencial do disco, criado num ponto do eixo Z, através dos pontos pelos quais a partícula vai passar. No item anterior, nós já calculamos esse potencial do disco num ponto do eixo Z. Ele vale Q sobre 4π epsilon 0A, logaritmo neperiano de A mais
a raiz quadrada de A ao quadrado mais Z ao quadrado dividido por Z. De modo que basta agora utilizar a expressão que nós temos ali para calcular essa velocidade. Vamos lá? Fácil. Eu posso usar isso aqui na forma variação da energia cinética mais variação da energia potencial é igual a zero, ou energia cinética inicial mais energia potencial elétrica inicial igual a energia cinética final mais energia potencial elétrica final. Ponto inicial é o ponto 1, ponto final é o ponto 2. Ela saiu do ponto 1 com velocidade igual a zero, portanto a energia cinética inicial é zero. A energia potencial elétrica no ponto inicial é a carga da partícula menos 2Q multiplicada pelo potencial do disco, V, calculado no ponto inicial, ou seja, em 3A. Só substituir 3A nessa expressão aqui. Isso vai ser igual à energia cinética da partícula no ponto final, que é o meio de mv2 ao quadrado que a gente está procurando, mais a energia potencial elétrica da partícula naquele ponto, que vale menos 2Q, o valor da carga, vezes o potencial da partícula no ponto 2, que tem Z igual a A. Um meio de mv2 vai ser igual a 2Q. Se eu passar esse termo para levar em positivo, ficaria o potencial em A menos o potencial em 3A. Substituindo os valores, vamos encontrar 2Q, potencial é carga, então vai ficar aqui ao quadrado, dividido por 4π ε0 vezes A, logaritmo, esse fator comum para os dois, então eu vou colocar já em evidência. Vou escrever aqui o log presente nesse potencial para Z igual a A, depois o log igual a 3A e subtrair os dois. Então ficaria log de A mais A ao quadrado mais Z ao quadrado, com Z igual a A, fica 2A ao quadrado, A raiz de 2. Dividido por Z, que também é igual a A, menos para Z igual a 3A, log de A mais, para Z igual a 3A, 9A ao quadrado mais A ao quadrado fica 10A ao quadrado, raiz disso, A raiz de 10. Dividido por 3A, que é o valor de Z naquele ponto. Esses termos A eu posso simplificar todos, né? Ficaria aqui 1 mais raiz de 2, somente. E aqui 1 mais raiz de 10 dividido por 3. A diferença dos logs é o log do quociente dos dois. Então log de A menos log de B. Eu posso escrever como logaritmo neperiano de A sobre B. O que eu quero é a velocidade. Vou multiplicar por 2. Dos dois lados, dividir pela massa. 2 vezes 2, 4, vai simplificar com isso aqui. Então, a velocidade, já extraindo a raiz quadrada, vai ser carga, raiz de que ao quadrado é quê? Raiz quadrada de 1 sobre π ε0 AM, que é a massa que passou dividindo, logaritmo neperiano de 1 mais raiz de 2, dividido por este fator aqui. Então, o 3 que estava dividindo aqui, vai multiplicando. 3 vezes 1 mais raiz de 2, dividido por 1 mais raiz de 10. Claro que não se pode ter raiz quadrada de número negativo, né? É sempre bom conferir se você obteve um valor coerente, verificando se esse termo aqui é positivo. Aqui aparece um logaritmo. O logaritmo é positivo se o seu argumento for maior que 1. Verificando rapidamente aqui, raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Mais 1, 2,4. 3 vezes 2,4 dá 7,2. Dividido por raiz de 10. Mais 1, raiz de 10 é aproximadamente 3,16. Mais 1, 4,16. 7 dividido por 4 é maior que 1. Portanto, o argumento desse logaritmo aqui é maior que 1. O logaritmo dele é positivo. Estamos tranquilos, pelo menos está coerente isso aí. Ok? Muito mais fácil fazer assim do que ter que integrar essa função aqui. Bom, esse potencial já tinha sido calculado no item anterior, né, o item A, quando eu pedi para calcular o campo exercido pelo disco num ponto qualquer do seu eixo de simetria. Então é muito mais fácil utilizar esse resultado que nós já temos, aproveitando o fato do campo ser conservativo. Esse potencial também serviu para que nós calculássemos o campo de maneira mais fácil. O cálculo do potencial é mais fácil e para calcular o campo a partir do potencial, basta a gente fazer uma derivada, que é o gradiente. Derivada é uma coisa que nós já nascemos sabendo fazer. O potencial é uma grandeza muito importante, justamente pelo fato do campo eletrostático ser conservativo. É por isso que a gente usa esse potencial em várias situações envolvendo campo. Esse potencial é muito usado também em circuitos, é a base de tudo que se faz em engenharia elétrica, justamente por esses fatores aí relacionados à energia, à conservação da energia, o campo eletrostático e tudo mais.